Estamos de volta com Em Pauta, tratando sobre a Inconfidência Mineira. E está conosco a professora Merci Kunzler. Professora, por favor, nos explique como a Inconfidência Mineira fracassou mesmo antes de começar. Pois é, ela estava até bem organizada, né? A ideia era deflagrar o movimento bem no dia da cobrança da derrama, né? Que já estava marcado o dia, e nesse dia os soldados entrando nas casas das famílias, com o pé na porta. Esse era o plano, então que a população toda assustada iria aderir à Inconfidência. Exatamente, a população alvoroçada, em pânico, se colocaria a favor do grupo que tinha planejado tomar o poder. Então, Tiradentes seria o cara que iria tomar o palácio. E os demais inconfidentes, eles tinham organizado toda a ação deles, então tinha tudo para estar certo. Muitos militares até estavam dentro do grupo inclusive Tiradentes, ele era alferes, sim, que é um cargo um pouquinho acima de sargento, né? Então havia capitães, havia tenentes, havia sargentos no grupo dos inconfidentes. Tinha tudo para estar certo, não fosse um traidor que delatou o grupo. O Joaquim Silvério dos Santos... dos Reis. Dos Reis, perdão. Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha uma altíssima dívida com a coroa. E aí ele viu a oportunidade de ele se beneficiar com o perdão da dívida, e então ele entregou, inclusive escreveu uma carta de delação, né? Delatou em Minas para o governador, Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena. Depois ele foi ao Rio de Janeiro e delatou também. Então, o que aconteceu? Estava programado a cobrança da derrama. O governador imediatamente cancelou a cobrança da derrama e mandou prender os inconfidentes. Isso desorientou a Inconfidência? Sim, desmobilizou totalmente, né? Tá, professora, e por que o alferes, né, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, né, foi o bode expiatório da Inconfidência? Na verdade, ele foi o líder também, né? Foi que mais chamou para si a responsabilidade. Mas também... e essa foi a causa, provavelmente, dele não ter sido perdoado, porque a pena de morte foi imputada a 11 deles, né? E só um foi realmente enforcado, os outros foram perdoados. A Dona Maria primeiro perdoou os outros, né? Isso, esse motivo é que ele era o único de classe mais pobre, o único mais pobre, de classe média baixa. Ele não era um miserável, ele era um dentista, ele era militar, né? Ele já tinha sido minerador, mas ele não tinha terras, ele não era dono de terras. Os outros eram donos de terras ou filhos de donos de terras. Ou padres, por exemplo, militares de altas patentes. Todos foram perdoados da pena de morte. Só um foi morto, que é o Tiradentes. Mas foram condenados 30 e poucos. Vários foram enviados ao degredo para a África, em diversos lugares na África. E alguns ficaram na cadeia vários anos. E o único que teve executada a pena de morte foi o Joaquim José da Silva Xavier. Mas também, segundo eu li, professora, ele também era o mais radical, né? Ele tinha era o mais agitador, assim, que tinha, inclusive, ele era a favor da abolição da escravidão. A literatura é controversa sobre isso, se ele próprio tinha 5 escravos, né? Porém isso não impede que ele possa ter sido a favor da escravidão. Mas havia muita divergência sobre isso, né? Mas ele realmente foi líder e ele quis divulgar a Inconfidência não só ali em Minas, mas em outros lugares. Não, ele viajou ao Rio de Janeiro.
Ele viajou ao Rio de Janeiro para conseguir adesões. Eles esperavam a adesão, o apoio do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então ele divulgou para fora de Minas, ele divulgou a Revolução. Ah, sim. Professor, e por que o Tiradentes saiu de uma figura de herege para herói? Como aconteceu essa transformação ao longo da história? Pois é. Ele foi execrado, foi condenado, morto e decapitado, né? Esquartejado e foi colocado em praça pública para servir como exemplo. Os pedaços do corpo foram enviados a diversos lugares e a cabeça foi parar num poste em Vila Rica que era um dos principais centros de mineração. E ele foi transformado numa criatura desprezível, né, naquele momento. Né. Inclusive, os que eram do grupo, os inconfidentes, quando foi instaurado o inquérito e eles tiveram que depor e colocar a sua posição, quase todos falaram que eles não tinham nada a ver com o movimento, era coisa de Tiradentes, ele que... Mas pelo que eu li no início, Tiradentes também negou, e só negou. Mais tarde ele assumiu. Na quarta vez, no quarto depoimento dele, ele assumiu. Ele 3 vezes também... E aí assumiu de uma forma radical e isentou os outros do grupo e assumiu toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade, até porque ele, àquela altura, ele já estava abandonado pelos outros, porque todos negaram a sua parte, né? Então, ele realmente levou a pior nessa história. Mas... não era só Minas que estava insatisfeita. Antes da Inconfidência Mineira já estavam acontecendo outros movimentos de rebeldia, de contestação ao sistema português. Sim, mas na Bahia, em Pernambuco. Mas nenhum pensando na libertação, na separação de Portugal. Esse foi o primeiro que pensou em separar, mas não pensaram em separar o Brasil todo, eles queriam separar Minas. Só a capitania de Minas Gerais. Isso, a capitania de Minas Gerais. Naquela época não havia ainda a confederação. Não se pensava no Brasil como um todo. Isso. Inclusive havia ainda problemas de fronteiras, disputa com a Espanha pelas fronteiras, aqui principalmente a região aqui do sul, né? Então o Brasil ainda não era um todo, ele era um agrupamento de capitanias. E como é que ele se ergueu como herói, professor, através da história? Como é que aconteceu isso? Pois é, então outros movimentos começaram a surgir em outras partes do Brasil e começaram a se espelhar, e, inclusive a frase que eles colocaram, que Tiradentes, seu grupo colocar na bandeira, liberdade mesmo que tardia, essa frase, ela nunca morreu, porque os outros movimentos, eles começaram a se inspirar no movimento dos Inconfidentes Mineiros, começaram a tirar ideias dali, principalmente as ideias iluministas, que embasavam o movimento dos Inconfidentes, e aí começou a se ver que realmente Tiradentes, ele foi heróico quando ele tentou libertar o povo do jugo português, porque era cruel a dominação de Portugal. As pessoas não podiam nem plantar para comer, as pessoas não podiam produzir nada. Não apenas nas regras, mas também na execução, professor. Sim. Os governadores eram muito cruéis, o exército era muito cruel com a população. Sim, por exemplo, espancamento de presos, isso era muito comum. As pessoas eram condenadas por infidelidade ao rei, né? Lesa majestade, o crime Sim. de lesa majestade. É que, segundo eu li, era considerado uma lepra, assim, tão horrendo que era considerado. Sim, então, era uma crueldade muito grande a morte dessas pessoas que foram condenadas pelo crime de lesa majestade. Elas tinham suas pernas quebradas, seus braços quebrados, membros todos quebrados,
E daí queimados vivos, muito sofrimento, muita crueldade. Então, essas coisas todas revoltam, e não é só isso. Não deixar o povo se desenvolver economicamente, né? O problema maior foi esse, né? A economia, todo mundo era condenado à miséria. O Brasil tinha a função, o papel do Brasil ali era enriquecer Portugal. Portugal só não estava preocupado com o Brasil, com o povo, com as pessoas, se alguém tinha o que comer, se tinha escola, se tinha condições de vida boas ou ruins. Isso não tinha interesses, não tinha interesse nisso. Segundo eu li, professora, na pesquisa, com o Marquês de Pombal houve uma relação mais flexível, em que as condições da colônia melhorou um pouquinho e depois regrediu com o Visconde de Barbacena, quando a Dona Maria I assumiu o poder. Isso, a Dona Maria I assumiu e mandou o Visconde de Barbacena para o Brasil assumir a capitania de Minas Gerais. E ele realmente veio com a ordem de cobrar a derrama. Eram vários anos de impostos atrasados, o imposto aquele dos milho e do 1/5 do ouro. Então, como vários anos antes não tinha sido cobrado, e é dessa flexibilidade a gente fala, quando fala do Marquês de Pombal, né, que ele via que não fechava o 5º, mas ele não executava a derrama. Então veio o Visconde de Barbacena para executar a derrama, e isso deixou todo mundo em pânico. Professora, assim, podemos definir que a Inconfidência Mineira, ela foi um conflito econômico entre a parte da colônia com a metrópole, parte da elite da colônia com a metrópole? É econômico e político, né? Porque os fazendeiros, naquelas alturas, os fazendeiros também queriam ter voz na política. Eles queriam cargos, eles queriam mandar, né? E Portugal reprimia toda a participação política. Como aconteceu na França também, que a burguesia não tinha espaço para também mandar, né? Tinha o dinheiro, sustentava o governo, tinha o dinheiro, mas não tinha voz É. na política. E aí ninguém segurou a Revolução, né? Então, isso tudo respingou no Brasil. E os jovens formados lá vinham trazer essas ideias. Então, o resultado foi isso, né? Tentativa de separação. Era econômico e era político. Eu acho que mais econômico que político, né? Sim. E isso inspirou outros movimentos Brasil afora. E nós aqui no Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha, que mais ou menos nesses moldes também queria ser uma revolução separatista. Sim. Então tá, professora, muito obrigado pela sua presença, né? Obrigado por responder as questões. Eu acredito que o programa tenha elucidado algumas dúvidas sobre a Inconfidência Mineira, né? E contamos com a senhora novamente no próximo programa, de repente falar sobre história. Obrigada a você, para mim foi um privilégio. Espero ter contribuído. E obrigado a você pela sua companhia e a gente volta no próximo Em Pauta. Tchau, até lá!